Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Fernando Henrique Cardoso e a entrega do Brasil para o globalismo internacional. Nós resolvemos fazer um programa especial voltado para Fernando Henrique Cardoso, porque o governo Fernando Henrique é o governo que antecede o Lula. No programa passado, do dia 7 de fevereiro, intitulado Entre a corrupção do PT e a barbárie dos generais e de Bolsonaro, esse programa nós fizemos a primeira parte. A segunda parte nós ainda vamos fazer. Então, entre a primeira parte e a segunda, creio que é importante passar pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, porque é um governo, estratégico em termos de implementação de rumos que o Brasil deve seguir, né? Todo mundo deve se lembrar, se não a grande maioria, daquela carta que o Lula teve que escrever à nação brasileira, se comprometendo com a continuidade em linhas estruturais do projeto Fernando Henrique Cardoso e que ele não ia trazer o comunismo para o Brasil. Muito bem. Sobre Fernando Henrique Cardoso, eu já falei em vários programas. Existe um ponto fundamental, antes da gente começar, que é o seguinte: quando o Fernando Henrique volta do exílio, aliás, ele ainda estava no exílio, e ele tenta, junto ao Mário Soares, que depois viria a ser presidente de Portugal, uma aproximação com o comunismo russo, né? O Leonel Brizola sai na frente, o Mário Soares acolhe a proposta do Brizola, e o Brizola volta para o Brasil com um tipo de proposta de esquerda. O Fernando Henrique, enfurecido com aquilo, vai para Londres. Prestem atenção ao que eu estou falando. Eu estou repetindo, aliás, o que eu já falei por diversas vezes. O Fernando Henrique vai para Londres, encontra-se com os Rothschild, com a casa bancária cuja sócia é a rainha da Inglaterra. Então, quando se fala em globalismo, é muito interessante, em projeto de globalização mundial, fala-se muito do comunismo, não é? O comunismo tem um projeto, sempre teve. Agora, o grande projeto de enriquecimento do mundo, de uma elite, ele sempre pertenceu à direita, ou aquilo que pode se chamar direita, ao capitalismo, né? Hoje em dia, inclusivamente, o capitalismo, como ele surge, não existe mais, né? Nós temos uma outra configuração estruturante em termos de geopolítica mundial. Não existe o comunismo como era antigamente e não existe o capitalismo como era antigamente. É preciso reformular esses conceitos. Aliás, eu já fiz programa dizendo que os grandes teóricos internacionais, desde a década de 60, estão falando que não é mais possível aplicar os critérios de direita e de esquerda. E não é mesmo. É preciso rever esses critérios, entender o que foi que aconteceu. Mas o fato é, o Fernando Henrique vai para Londres e traz um projeto específico, desenhado na Inglaterra, para o Brasil. Isso significa que o Brasil, a partir da era do Fernando Henrique, tem um desenho. Mas como nós vimos um desenho que tem que ser implementado dentro da política. Mas como nós vimos no programa Entre a corrupção do PT e a barbárie dos generais, na parte 1,
o Brasil já estava sendo onerado através de uma série de medidas que começaram com a ditadura brasileira, não é? E antes da ditadura brasileira, eu tenho muitos programas sobre isso. Nós temos que voltar ao século XIX, quando Dom Pedro I, juntamente com a maçonaria, vai a Londres fazer os primeiros empréstimos bancários de dívida externa brasileira. O Segundo Império, portanto, sob a batuta de Dom Pedro II, o Brasil fez 17 empréstimos internacionais. 17. Sempre com a mesma casa bancária dos Rothschild. Né? Então, quando a gente fala em Rothschild, em programa de nova ordem mundial, a Inglaterra tem que estar na frente, na perspectiva. Não é só os Estados Unidos, não. É o chamado imperialismo yankee não teria chegado onde chegou sem a Inglaterra. A central orgânica de tomada de decisões no que diz respeito a bancos não está nos Estados Unidos. Sempre esteve na Inglaterra. É a chamada City de Londres. É com essa gente que o Fernando Henrique vai buscar apoio. Né? Mas veja, o Brasil já está amarrado à City de Londres desde o século XIX. Então não foi muito difícil o Fernando Henrique costurar, digamos, esse apoio. Não é? Mas, então, quando o Fernando Henrique volta, ele tem uma linha de atuação, o Brizola tem outra. E o PT, que nasce com Lula, tem outra completamente diferente. É preciso entender essas linhas de esquerda. O Fernando Henrique volta dizendo que pertence a uma esquerda liberal, a uma esquerda socialista, ao chamado socialismo fabiano. Bem, em 1834, assim, eu esqueci de dar um dado. Para o texto do estudo de hoje, foi tirado do blog Mudança e Divergência. Tem aqui neste blog algumas coisas que eu falo, né, porque a Marilda Oliveira me acompanha no Facebook, e tem coisas que ela própria foi acrescentando. Né? Bem, então vamos lá. Em 1834, o Brasil, quando foi feito o empréstimo, né, um outro empréstimo, porque assim que aconteceu a independência brasileira, antes de acontecer a independência brasileira, a maçonaria já tinha ido a Londres fazer negociações com a casa bancária dos Rothschild. Né? É uma casa bancária judaica, todo mundo sabe, isso é livre. Então, o Brasil tornava-se independente, entre aspas, para ficar subordinado a bancos internacionais. Isso é muito importante entender porque a coroa portuguesa não fazia empréstimos internacionais. Então, Dom Pedro I inaugura esse processo. Ele era um rapazote, o chamado imperador, tinha 20 e poucos anos quando declarou a independência. Então, os grandes caciques da maçonaria aqui, brasileira, é que trataram de organizar esse processo de vinculação ou de subordinação do Brasil à Inglaterra. Né? Então, a partir desse momento, portanto, as instituições brasileiras, sobretudo o Executivo Nacional, passa a fazer parte, claramente, de um processo internacional. Bem, o que vai acontecer? O tempo vai passando, evidentemente, o Brasil vai se engalfinhando, se entrelaçando, cada vez mais, nesse processo de dívida, de tal modo que vai ficar difícil separar a autonomia brasileira de certas imposições internacionais. Né? Então, uma das grandes questões da independência do Brasil é porque exatamente o Brasil
torna-se refém pela via da moeda, né, de projetos transnacionais. Quando Fernando Henrique Cardoso graduou-se na USP, em São Paulo, em 1952, Fernando Henrique é filho de militar, hein? É preciso lembrar. É interessante isso. Quando ele se gradua em 52, na USP, ele faz o doutorado em 61. Era, então, um socialista, professor da USP, e que se autoexilou por ação do regime militar instaurado no Brasil em 64. Se autoexilou. Não foi exilado, não. Curiosamente, alguns autoexilados foram depois anistiados em 1985, quando eles retornaram ao Brasil com gordos salários de indenização. Então, a história brasileira é uma história assim, sui generis. Né? Quando o Fernando Henrique volta, ele volta já com a mala do socialismo soviano. Tá certo? Ele diz para os seus alunos e para o mundo acadêmico que é para eles esquecerem tudo o que ele pregava anteriormente. Então vamos nos lembrar exatamente, mais ou menos, desse período, né? O retorno em 85. Na Constituição de 88, né, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães e outros indivíduos cujos nomes até hoje vicejam na obscuridade, Fernando Henrique, juntamente com Tom Jobim e Gastone Reit, que era do PTB. Tom Jobim e Gastone Reit fraudaram o artigo 166 da Constituição Federal, favorecendo o serviço da dívida pública junto aos bancos, sem o crivo do Congresso. Veja, qual é o acordo que o Fernando Henrique vai fazer em Londres com os Rothschild. Isso é um ponto. Mas perceba que antes dele assumir o governo, já havia sido inserido na Constituição brasileira pelo Tom Jobim e pelo Gastone Reit, né, essa fraude. Então, o Brasil, quem tomaria conta da dívida pública brasileira são os bancos. E torna-se uma dívida impagável. Repito mais uma vez, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, né, na auditoria da dívida pública, ela tem vários canais, o que ela tem feito de denúncias há décadas a respeito dos crimes da dívida pública. Né? É preciso fazer uma auditoria na dívida pública brasileira, que é o grande nó górdio do Brasil. Esse nó górdio vem desde o século XIX e ele foi aprofundando cada vez mais. Na época do Temer, quando o Temer assumiu o poder depois do golpe em cima da Dilma, o que aconteceu? O Temer lançou, a Globo na altura, o jornal O Globo na altura, lançou a lista das privatizações do Temer. E eu fiz na época um comentário, eu falei, isso aqui é uma verdadeira barbárie, eles vão vetar o orçamento da União, o Brasil vai ficar 20 anos sem poder mexer no orçamento, não é? Sem dar aumento para ninguém, sem fazer absolutamente nada. O Brasil paralisa durante 20 anos. No meio tempo,
existia o projeto de privatizar tudo, Petrobras, Eletrobras, né, o Banco Central, a Casa da Moeda. Então acaba o Brasil. Eles travam o Brasil por 20 anos, destrói, moe o Brasil, fala que o Estado não tem competência para lidar com as coisas, quebra o Brasil para vender. O governo Bolsonaro fez exatamente isso. Ele quebrou o Brasil. Né? E o Brasil está sendo vendido. Não com a celeridade que eles achavam que poderia. Mas, enfim. Então, quando o Nelson Jobim insere essa cláusula fraudulenta no artigo 166 da Constituição Federal, ele estava atendendo aos imperativos do Clube de Roma, né? Mantendo a dependência do Brasil, agora de uma forma bastante complicada. Na Constituição de 88, o Michel Temer, do PMDB, inseriu o artigo 4º, parágrafo único, da Pátria Grande Socialista Comunista, também atendendo ao Clube de Roma e ao projeto da Pátria Grande, que é um projeto que vem desde o século XIX, diretamente ligado à maçonaria. Eu já fiz vários programas sobre isso. Tá? A maçonaria não é, na sua essência básica, uma sociedade secreta. Ela é uma organização que lida exatamente dentro do sistema financeiro. A atuação dela dentro do campo político é uma consequência da essência dela. Né? Então, o projeto da Pátria Grande, que foi capturado pela esquerda, mas veja, a maçonaria não pode ser tida nem como esquerda nem como direita, porque ela joga em todos os campos. Existe, portanto, um projeto ligado a uma economia de contornos bastante difuso, né, que atenderá a uma elite global, a uma elite cosmopolita, portanto, a uma elite que não tem compromisso nenhum com nenhuma pátria. Zero. Bem, se existe alguma coisa que os comunismos têm, né, nas suas diferentes matizes, é uma oposição clássica a esse internacionalismo. Não estou dizendo que comunismo é uma coisa boa, hein? Alto lá. Curiosamente, esse mesmo comunismo foi financiado em grande medida por esses globalistas internacionais, por uma rede de empresários. Porque de onde vem o dinheiro que financia essas revoluções todas? Eis o ponto. É preciso seguir o dinheiro. Não é? Então, um sujeito, como hoje as empresas fazem, por exemplo, se você pegar qualquer empresa que está atuando numa cidade, vamos pegar uma mineradora que está atuando numa cidade. Se a cidade tem, sei lá, 4, 5 candidatos a prefeito, que tem alguma chance de assumir a prefeitura, essa mesma empresa dá dinheiro para financiar a campanha desses 4 ou 5 candidatos, porque o que ganhar está em dívida com ela. Então o setor de finanças ele não tem compromisso com linha política. É preciso entender isso. Ele tem compromisso com ele. Ele está pagando para alguém chegar lá defender o lado dele. Não é? Bem, então, no artigo 4, a pátria grande, é preciso entender o que é essa pátria grande. Né? Ela atende aos interesses desse projeto maçônico desde o século XIX, cujo nome era esse mesmo, Pátria Grande. Atende ao Clube de Roma, que está interessado não só no subsolo brasileiro, né, em commodities,
o Brasil como um grande exportador de alguma coisa, embora o Brasil e a dependência do Brasil com relação a commodities tenha um tempo limitado, porque o processo hoje de indústria está extremamente sofisticado. Está se produzindo qualquer coisa em laboratório, até carne, não é? Portanto, daqui a algum tempo, se a política brasileira não mudar, nem como produtor de commodities o Brasil vai servir. O Fernando Henrique é membro das diretorias do Clube de Madrid, faz parte do Clube de Roma, a Marina Silva também, do Interamérica Diálogo Instituto, né, da Fundação Rockefeller, enfim, ele tem uma larga carreira ligado a todos esses projetos. Né. Além do diálogo interamericano, o plano da oligarquia inglesa, portanto dos Rothschild, da casa bancária da City de Londres, que coordena, controla, é dona de todos os bancos centrais do mundo. Né? Então, o Conselho Brasileiro da Grã-Bretanha, Casa de Rothschild, promoveu uma reunião em Londres em novembro de 1998 sobre os serviços públicos do Brasil. Veja o Fernando Henrique aqui. Foi apresentado, portanto, um plano para melhorar a eficiência do mercado de trabalho financiado pelo Banco Mundial. Veja que Banco Mundial financiar mercado de trabalho é um contrassenso. Bem, os brasileiros, a princípio, não poderiam ter acesso a esse documento, mas o jornalista investigativo Greg Palast, né, obteve uma cópia e deslindou o que havia nesse documento. Esse plano mestre do Banco Mundial determinava 5 aperfeiçoamentos, entre aspas, né, para o Brasil, obrigando que o Estado brasileiro tivesse um menor compromisso com a educação e outros serviços públicos do hemisfério. Né? Então, reduzir salários e benefícios, cortar pensões, aumentar as horas de trabalho, terceirizar, reduzir a estabilidade do emprego e reduzir o emprego eram determinações constantes desse documento. Quando a gente pega esses documentos e vê os documentos que foram assinados pela nova direita americana, né, quando eles criam o marxismo cultural, na época do Reagan, nós vamos ver que há uma similaridade brutal. Né? Bem, então o que nós vemos aqui? Um enxugamento do Estado. Mas o que vai acontecer ao longo de todo o século XX? O Estado foi ficando inchado. Não é? Esse Estado inchado, junto com um sistema judiciário corrupto e uma política corrupta, colocava o Brasil sempre na mão de certos caciques. Esses caciques, por sua vez, mantendo a política na base do cabresto, de fato e de direito, iam promovendo a passagem de leis dentro do judiciário que promovesse, que auxiliasse, que transmigrasse para as mãos de uma elite nacos do Estado brasileiro. Então, o inchaço brasileiro que os generais apátridas e uma elite corrupta, mafiosa, desde o século XIX ajudaram a promover, de um momento em diante, quando eles já são donos do pedaço e estão achando que tomam conta de todas as redes, né, dos membros do poder, eles começam a trabalhar para desinchar o Estado. Estado mínimo não significa que ele seja eficiente. O Brasil tem grandes conquistas. O Brasil é um país gigante, com uma desigualdade territorial brutal. É preciso haver um Estado forte. Isso não significa Estado corrupto. Né? Por exemplo, o SUS é um projeto fabuloso. As pessoas não se lembram. Na época da ditadura militar, não tinha SUS. Tinha o INAMPS.
E se o indivíduo morresse, ou ele tinha dinheiro para pagar um médico privado, ou ele de fato morria. Os militares não se preocuparam nunca com saúde pública, nem com educação de qualidade, né? Nem com industrialização. Essa gente atacanha desde o século XIX. Nem com cultura. No âmbito militar, por exemplo, quando o indivíduo dentro das Forças Armadas é direcionado para a área da cultura, é porque ele não vai fazer carreira. Os militares brasileiros, em programas em termos genéricos, são estúpidos, burros mesmo. Então, começaram a ser feita uma série de debates sobre salário mínimo, sobre o chamado gestor previdenciário. Isso foi imposto pelo Banco Mundial ao Fernando Henrique. E essa determinação foi seguida pelos presidentes que sucederam. Então, essa questão havia sido decidida e anunciada em novembro de 1998 pelo Banco Mundial e o seu congênero, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nesse relatório do British Council, em Londres. Bem, o Fernando Henrique Cardoso pagou pelos serviços de Robert Rubin, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, na sua campanha eleitoral. Veja se isso é possível de se admitir. O Sérgio Moro agora, The Intercept, mostrou, não é, as ligações criminosas da Lava Jato com o esquema americano. O Fernando Henrique já tinha inaugurado isso. Então, o Rubin foi o secretário do Tesouro, né, que, junto com o FMI, manteve a moeda brasileira alta. O real brasileiro, que nunca foi um projeto PSDB, foi um projeto do Itamar Franco, cujos louros o PSDB roubou. Mas o real, quando foi lançado, ele já é equiparado, né, ele está super valorizado. Então, esse milagre econômico, entre aspas, porque é interessante, o Brasil cria uma moeda e não acontece nada com a economia brasileira. Muito pelo contrário, aquela modificação é ovacionada pelo mundo inteiro. Claro que foi ovacionada, ela tinha sido combinada. Então, Fernando Henrique Cardoso foi eleito com uma margem de 54% dos votos. 15 dias depois, o real despencou, né, e foi por cada falso. Mas o Fernando Henrique já estava na presidência. Depois ele arruma aquele furdunço dentro do Congresso Nacional, criando a reeleição. E ele faz um outro mandato. Um mês depois da reeleição do Fernando Henrique, o FMI ofereceu ao Brasil um crédito no total de 41 bilhões de dólares. O Brasil não ficou com nada disso, evidentemente. Né? Então, esse dinheiro, quando ele entra, ele embarcou com os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Olha o projeto do Tom Jobim, do Nelson Jobim. Todo empréstimo internacional que vem, ele vai para os títulos. E quem é que põe a mão nessa cumbuca? Os investidores, os especuladores, os bancos. Né? Então, o esquema
do Rubin é um esquema de lavagem e de enriquecimento de dinheiro extremamente sofisticado e de controle da moeda. Porque quando o país pega dinheiro emprestado, não faz absolutamente nada com aquele dinheiro. Ele não pode fazer. O dinheiro está bloqueado. E depois, politicamente falando, o desgaste disso a longo prazo é inominável. Porque você pega o empréstimo e não faz nada com o empréstimo. Exceto ficar a dívida, porque a dívida não são os bancos que vão pagar. Não é? Eles embolsam o dinheiro. Olha o que o Paulo Guedes está fazendo. É o mesmo esquema. Então, o esquema do Rubin para salvar tanto o FHC quanto os bancos americanos vem de uma fonte interessante chamada Jeffrey Sachs, da Universidade de Harvard. Né? Sachs continua entre um grupo falante de atores no círculo das finanças internacionais. Ele fala que a economia brasileira estava caindo no precipício, em câmera lenta. Né? Em vez de evitar a queda pela desvalorização controlada, o Washington e o FMI incentivaram vigorosamente taxas de juros acima de 50%. Né? Então, Londres queriam a reeleição de Fernando Henrique. Evidentemente que, durante um tempo, durante meses, os financistas americanos vão ter a benesse de vender títulos e a moeda do Brasil em condições muito favoráveis. O que foi feito aqui, com o aval do Fernando Henrique, é um golpe de Estado. É como é que você prepara o país para quebrar ele. Né? Então, porque foi esse mesmo método que foi usado em 94 para eleger o presidente do México. Quatro semanas depois que foi eleito, o Ernesto Zedillo, o peso despencou, enquanto os credores americanos foram salvos por um fundo de empréstimo especial dos Estados Unidos. Então essa gente produz crise, rouba nações, para eles continuarem cada vez mais ricos. E o que eles vão fazer com esse acúmulo de dinheiro? Então, o apoio de uma elite internacional bancária a Fernando Henrique foi selado na presença de Mandelson, que era o cão de caça político do primeiro-ministro britânico Tony Blair. Quem é que se recorda que o Tony Blair, junto com o Clinton e o Fernando Henrique Cardoso, formavam a chamada terceira via na política? Né? O estranho apoio de Mandelson a Fernando Henrique marcou, portanto, o ingresso oficial do Fernando Henrique no projeto dessa terceira via. Vamos lembrar que antes do Blair, a Inglaterra passou pelo governo da Thatcher. Né? E, apesar de ter passado, então eles vão dizer que é preciso criar uma outra alternativa em política que não seja nem a direita nem a esquerda. Então, que alternativa é essa? Veja, já no governo Fernando Henrique, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Já se fala que é preciso uma outra alternativa política que não seja claramente o viés nem de direita nem de esquerda. Então, o que é isso, na verdade? O que essa alternativa propõe? Então, em 95, conivente com o Foro de São Paulo, o Fernando Henrique deflagrou... o Foro de São Paulo é uma inversão do Olavo de Carvalho. Nunca foi.
Não foi o Olavo de Carvalho que descobriu o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo é uma coisa bem concreta e real, né? Havia um plano de massificação de toda a América Latina e Central. Então, de um lado, a gente tem o espeto. Do outro lado, a gente tem a espada e a brasa. Em termos de política, é complexo, hein? E quando você olha por trás disso aí, quem é que está financiando? Né? Quais são os interesses que estão sendo atendidos? Então, o Fernando Henrique deflagrou a construção do gasoduto Brasil-Bolívia. E com isso ele permitiu às empresas do cartel, né, venderem uma massa de 1 trilhão e 100 metros cúbicos de gás a um único cliente possível. 150 bi foi para a Bolívia, 350 bilhões no Peru, descoberto pela Shell, 600 bilhões na Argentina, pertencente à Shell, a Enron e a British. Então, a quebra do monopólio do petróleo, com pressão, com chantagem, com barganha, com o Congresso Nacional. O Fernando Henrique vendeu a Comgás para a Shell e a British. Quem comprou? A Shell e a British. Quando? Em 97. Pouco depois que o Tony Blair mandou seu principal assessor em visita ao presidente Cardoso. O preço do gás engarrafado aumentou 150% em um ano, quando Fernando Henrique eliminou o subsídio. O Fernando Henrique impediu a Petrobras, a BR e a Petros, né, de entrarem no leilão da Comgás. Então veja que o Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique, comete uma série de crimes. Aquela situação dele de privatizar porque o Estado era inchado, aquilo é uma sequência de mentiras e de empulhações. O Fernando Henrique Cardoso tinha que estar preso. Né? E vamos lembrar que um dos caras que ajudou a encobertar os crimes do Fernando Henrique Cardoso está hoje solto, transformou-se no juiz moralista da Lava Jato, que é o Sérgio Moro. Esse é outro homem que tinha que estar atrás das grades. Não é? Então toda aquela escória continua, já havia uma escória dentro do Brasil e tem outra que está vindo de fora, e o crime vai aumentando. Né? Evidentemente que dentro desse esquema de crimes, um tem que proteger o outro. Esse é o ponto. Porque forma-se uma quadrilha, porque sabe-se de acordos e conveniências, e de modo que um defende o outro posteriormente. Porque se ele não defendeu, ou ele é morto, ou ele é queimado. Né? Bem, antes da eleição, Washington vai pressionar o Banco do Brasil para elevar a taxa de juros básica para 39%. O FMI pressionou por 70%. Veja se isso condiz com um país que teoricamente não tem inflação, como na época do real. Como é que uma moeda estabilizada paga 70% de juro? Como é que um país não tem inflação? Percebe que a maquiagem econômica é uma coisa tão fenomenal que esses dados não explicam. Então, Fernando Henrique anula um contrato de gestão que existia entre o governo e a Petrobras. Esse contrato é ilegal em vários artigos, porque ele vai efetivar a quebra do monopólio da União. Em 97, o Fernando Henrique cria a Agência Nacional do Petróleo, que era presidida pelo seu genro, o judeu sionista Davi Zilberstein. Veja se é possível uma coisa dessa. A Agência Nacional de Petróleo se mostrou uma inimiga figadal da Petrobras.
ela atrapalha a empresa, ela cria fórmulas e dispositivos que desfavorecem, como a Portaria 3, que impedia a Petrobras de se defender da inflação e da correção cambial. Em 97, o Fernando Henrique privatiza a Rio Light, vendendo-a para a eletricidade da França, e a Houston Indústrias, do Texas. Os novos proprietários, que haviam prometido melhorar o serviço, rapidamente eliminaram 40% da força de trabalho da empresa. O preço de ação da Rio Light saltou quase R$100 para cima. Então, as privatizações entreguistas da era do Fernando Henrique Cardoso foram inúmeras. É uma sequência de crimes, né? Foram privatizadas as teles do Centro-Sul, do Norte, do Leste, a Telesp. Ele vendeu a Embratel de porteira fechada, com satélite, com rede de fibra ótica, com tudo. Essas empresas tinham um problema, mas vamos entender o seguinte, novamente, não se vende reserva estratégica, eletricidade, petróleo, óleo, gás, né, água, minério. Isso é reserva de subsolo, reserva estratégica para qualquer país se desenvolver. O Fernando Henrique começou a dilapidação geral do país. Então, a Embratel era hegemônica nas redes nacionais e internacionais de longa distância. Nas ligações locais de Brasília, o controle vai estar na mão da Brasil Telecom, que é uma empresa controlada pelo Citibank, através do Banco Opportunity, do Daniel Dantas. O Lula doou para o Lulinha, criando a BR Oi. Então, o Fernando Henrique, veja, na época do Fernando Henrique, a criação da base de Alcântara, o projeto concretizado agora com o Bolsonaro. Então, o Fernando Henrique foi o sujeito que começou a entrega dos satélites brasileiros aos Estados Unidos. Eles venderam a Vale do Rio Doce, que foi entregue a outro judeu, o Benjamin Steinbrück, que é o dono, se não me falha a memória, da CSN, né? Com 700 milhões de reais em caixa. A Telesp foi vendida por R$1 bilhão à Telefônica Espanhola. Né? Então, os meios de comunicação anunciavam que o governo receberia 13,4 bilhões de reais. Né? E que esse dinheiro todo iria para pagar a dívida. Veja que o governo não consegue saldar dívida nenhuma. Todo esse dinheiro que é vendido, ele entra e não vai para o cofre público. Ele vai para os bancos, ele vai para fora. Ora, o Estado brasileiro não produz, não é? Então, a partir do momento que ele vende as estatais, que são as fontes de renda, como é que ele vai cumprir com seus compromissos junto com o Tesouro Nacional? Ou seja, com o dinheiro do contribuinte. Então, as estatais apresentam lucro. Uma vez que as estatais apresentam lucros, os dividendos são distribuídos dentro do Tesouro e a valorização dessas estatais nas bolsas. Então, em troca desses empréstimos usados para sustentar o real, o valor do real, o Brasil precisaria de entregar suas reservas, cortar salário, cortar aposentadoria. Então, um país desindustrializado, com uma economia falida, cada vez mais dependente de bancos internacionais, de empresários
que não produzem absolutamente nada. Veja que esse velho da Havan, o chamado velho da Havan, é curiosamente um dos maiores empresários brasileiros. O cara não produz nada, ele importa tudo da China, que ele vive falando mal. A diferença entre esse homem, por exemplo, e um cara como foi o Emílio Odebrecht, o Emílio Odebrecht, não é? E aquele outro do cimento, que agora me foge o nome, eram empresários, aqui sim, que investiam em tecnologia, que investiam no parque industrial, que faziam uma série de coisas. O que esses empresários que importam tudo, dono dessas grandes redes, contribuem para o Brasil? Para nada. Então, até o grupo de empresários brasileiros hoje modificou sensivelmente. Há uma desindustrialização nacional. Quando a gente fala em indústria, a gente fala em campo de pesquisa, porque as pesquisas são geradas dentro das universidades para criar produtos. Olha, uma vez que você não tem o projeto de chumbar a educação nacional, as universidades, o centro de pesquisa é demolido, não é? E o Brasil vai quebrando cada vez mais o seu parque industrial, o pífio parque industrial brasileiro, que é pífio. O que que resta? Nada. Não tem como um país desse avançar, né? Então, veja, o projeto continua, quer dizer, então o Brasil tem que manter juros estratosféricos, corta salário, corta aposentadoria, faz corte no serviço básico, como saúde e educação, né? E os direitos básicos de uma sociedade civil vão sendo subtraídos. Isso é o socialismo dos globalistas, né? Então, todo ano, Fernando Henrique Cardoso decretava uma anistia, dessa forma que ninguém pagava multa, né? Podia continuar roubando os cofres do Estado, e favoreceu ainda mais a oligarquia globalista internacional que atua dentro do Brasil através de uma rede de empresariado e da Fiesp, num esquema altamente corrupto. Então, no governo Fernando Henrique é introduzido a chamada Lei Candir. Desculpe, no governo Fernando Henrique não, é a Lei Candir, em 1996. Essa Lei Candir beneficiou os exportadores, commodities, mal negociadas no Congresso, extração mineral, nióbio, urânio, terras raras, etc. Tal. Veja, todo esse esquema ele está antes da eleição do Lula. Então, os presidentes brasileiros que vieram depois do Sarney não conseguiram mexer nesse artigo 166 da Constituição, que mantém o Brasil dependente de uma dívida pública, não é? Estão destruindo o país paulatinamente, com o apoio de uma elite globalista brasileira e dos militares e do sistema judiciário. É um esquema de crimes mesmo. E o problema todo é que isso tudo, nesse bojo, não há nenhum projeto de nação. Aqui é preciso fazer justiça ao governo do Lula. O Lula, parte do governo dele, que era o projeto de uma esquerda do qual o Lula se afastou, né? Parte dessa esquerda lutava contra esse globalismo socialista internacional.
e foi isso que permitiu ao governo do Lula ter um cunho um pouco mais nacionalista. O Lula não privatizou, por exemplo. No meu entendimento, esse foi um dos pontos que incomodou enormemente essa elite, porque o projeto tinha começado com o FHC e estava de vento em popa. O Michel Temer retomou o projeto do FHC. E o Paulo Guedes veio compromissado com ele, de entrega completa do Brasil. Então, evidentemente, que tem que se formar uma frente política, empresarial, né, social, jurídica, que vá contra a destruição do Brasil, a desnacionalização brasileira. Porque o monstro é muito grande, em termos de tentáculos, né? As pessoas se vendem por meia dúzia de dinheiro e para continuar no poder, ganhando pequenos potãs, então o cara não quer saber. Ele se vende aí por um Land Rover. E pronto, dane-se o país. Então, o esquema é muito profundo. Isso aqui é, evidentemente, uma pincelada muito superficial, né? De modo que essas discussões sobre Estado inchado, Estado mínimo, é preciso olhar o que está por trás. Agora, para finalizar, vamos entender, portanto, que já na época do Tony Blair, portanto, na década de 90, o mundo político já falava, o mundo ocidental, na mudança de rumos que a política tinha que seguir, né? E, portanto, esse discurso entre a direita e a esquerda não eram mais eficientes para dar conta da face do mundo, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e na semana que vem a gente retorna com a parte 2 do nosso programa Entre a Corrupção do PT e a Barbárie dos Generais. Então, para chegar na época do Lula, né, Dilma e depois Bolsonaro, o governo do Fernando Henrique é um governo central nesse projeto. Porque o Fernando Henrique armou uma bomba, ele, pessoalmente. Essa bomba só pôde ser armada porque o Nelson Jobim, aí é que está, o Nelson Jobim obedeceu a quem? Quais eram os poderes que estavam por trás daquilo ali para inserir aquela cláusula fraudulenta na Constituição, amarrando o Brasil, colocando os bancos como os grandes sugadores do dinheiro brasileiro? Então, está acontecendo um processo no início da redemocratização do Brasil. Quem é que está mandando ali? Quais são as faces? Quais são os poderes? Eis o ponto. Então, aquilo que aconteceu em 1985, 88, 89, é o que nós estamos colhendo hoje. É o mesmo projeto, hein? Desdobrado em fases. De modo que estudar a história de um país é um cenário complexo, não é? Mas é possível, quanto mais a gente abre o leque, ter uma visão em perspectiva um pouco mais alargada. Não é a visão total, mas é uma visão um pouco mais alargada. E à medida que forem surgindo dados novos, a gente tem a obrigação de repor esses dados novos, né? Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.